Padre Pio estava celebrando a missa numa manhã comum em San Giovanni Rotondo, quando algo extraordinário aconteceu. No momento exato em que elevou a hóstia consagrada, lágrimas começaram a descer pelo seu rosto marcado pelos estigmas. Não eram lágrimas comuns de emoção humana, eram lágrimas que vinham de um lugar tão profundo da alma que todos os presentes sentiram algo sobrenatural acontecendo ali. Depois da missa, uma mulher se aproximou dele tremendo e perguntou: Padre, por que o senhor chorava tanto? E a resposta que Padre Pio deu naquele dia revelou um dos maiores segredos espirituais que a maioria dos católicos nunca entendeu sobre a comunhão. Ele disse algo que pode mudar completamente a forma como você recebe a Eucaristia para sempre. Se você já chorou durante a comunhão e sentiu vergonha, achando que era fraqueza ou exagero emocional, prepare-se. O que vai ser revelado agora vai mostrar que aquelas lágrimas não eram acaso. Eram um sinal sagrado de que Jesus estava operando algo poderoso em você naquele momento. Padre Pio ensinou que existem 5 graças extraordinárias que acontecem quando alguém chora ao comungar, e a última delas está diretamente ligada à sua salvação eterna. Antes de continuar, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui você vai descobrir os ensinamentos mais profundos de Padre Pio que podem transformar sua vida espiritual. E escreve aqui embaixo agora mesmo: Padre Pio, ensina-me a comungar com fé verdadeira. Esse comentário é sua oração. A maioria dos católicos nunca entendeu o que realmente significa chorar durante a comunhão. Acham que é apenas sensibilidade emocional, sugestão psicológica ou até mesmo fraqueza espiritual. Mas Padre Pio revelou algo completamente diferente. Ele ensinou que quando alguém chora ao receber o corpo de Cristo, não é teatro, não é fingimento, não é emotividade vazia. É um dos sinais mais poderosos de que algo extraordinário está acontecendo entre aquela alma e Jesus naquele momento sagrado. É evidência visível de uma realidade invisível se manifestando. A Bíblia nos mostra claramente o valor das lágrimas diante de Deus. No Salmo 56, versículo 8, está escrito algo profundo. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Isso significa que Deus não apenas vê cada lágrima que derramamos, mas Ele as registra, Ele as valoriza, Ele as guarda como algo precioso. E quando essas lágrimas são derramadas durante o momento mais sagrado que existe na terra, durante a comunhão, quando o próprio Jesus está fisicamente presente dentro de nós, essas lágrimas se tornam orações silenciosas, mas extremamente poderosas, que sobem direto ao coração do Pai. Padre Pio viveu isso de forma intensa ao longo de toda a sua vida sacerdotal. Testemunhas juravam que quando ele celebrava a missa e chegava o momento da consagração, era possível ver seu rosto transformado, banhado em lágrimas que pareciam não ser deste mundo. Quando ele recebia a comunhão, frequentemente ficava vários minutos em êxtase, chorando, completamente absorto na presença de Jesus. E não era choro comum de tristeza ou alegria superficial. Era choro que vinha de outra dimensão, que tocava profundamente todos que testemunhavam, que transformava a atmosfera espiritual de toda a igreja. Ele ensinava que as lágrimas durante a comunhão são a linguagem que a alma usa quando as palavras humanas não são suficientes para expressar o que está acontecendo interiormente. São o idioma do coração que encontrou seu Criador. São a resposta natural de uma alma que foi tocada pelo sobrenatural. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, encontramos a história da mulher pecadora que chorou aos pés de Jesus, lavando-os com suas lágrimas. Jesus não apenas permitiu aquelas lágrimas, mas as valorizou imensamente, dizendo que ela seria perdoada porque muito amou. Isso nos ensina algo profundo sobre lágrimas genuínas na presença de Jesus. Elas são expressões de amor profundo,
de arrependimento verdadeiro, de encontro real com o divino. E na comunhão, quando Jesus está literalmente dentro de você, essas lágrimas ganham um significado ainda mais sagrado e transformador. A primeira graça extraordinária que Padre Pio revelou sobre chorar durante a comunhão é esta: Jesus está curando feridas profundas da sua alma que estavam enterradas há anos, às vezes há décadas. Quando você recebe o corpo de Cristo, ele entra não apenas no seu estômago físico, mas desce até as camadas mais profundas da sua alma, alcançando memórias dolorosas, traumas antigos, mágoas não resolvidas, rejeições que marcaram sua vida. E quando Jesus toca essas feridas com sua presença real durante a comunhão, a alma reage chorando. Não é choro apenas de tristeza, mas choro de alívio, de libertação, de cura, acontecendo em tempo real. Padre Pio atendia uma mulher que vinha até ele regularmente. Ela sofria de uma tristeza profunda que nenhum médico conseguia curar, nenhum remédio aliviava. Durante anos, ela carregou uma ferida de abandono da infância quando foi rejeitada pelos próprios pais e nunca conseguiu superar aquela dor que a perseguia dia e noite. Certo domingo, durante a missa que Padre Pio celebrava, no momento exato em que ela recebeu a comunhão, algo aconteceu. Ela começou a chorar intensamente, com soluços profundos que não conseguia controlar. Alguns fiéis olharam com estranheza, mas Padre Pio sorriu, porque ele sabia espiritualmente o que estava acontecendo naquele momento sagrado. Após a missa, ela procurou Padre Pio tremendo e disse algo que ele nunca esqueceu. Padre, pela primeira vez em 40 anos, sinto que aquela dor da rejeição não está mais aqui. Jesus a levou embora durante a comunhão. Eu chorei porque senti ele arrancando aquela ferida de dentro de mim. E ela foi completamente curada. Aquela tristeza profunda que a atormentava há décadas nunca mais voltou. Sua vida foi transformada a partir daquele dia. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Muitas pessoas que choram durante a comunhão estão, sem saber conscientemente, sendo curadas de traumas, abusos, perdas, rejeições, humilhações que marcaram sua história. Jesus usa o momento da comunhão, quando ele está fisicamente dentro da pessoa, para realizar cirurgias espirituais profundas que nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta conseguiria fazer. As lágrimas são o sinal visível dessa cirurgia invisível acontecendo. São as águas que lavam a ferida enquanto Jesus a cura com suas mãos divinas. Como ativar essa graça na sua vida? Primeiro, vá à confissão e limpe sua alma de todo pecado grave. Depois, quando for comungar, peça mentalmente a Jesus: Senhor, cura as feridas que eu nem sei que existem dentro de mim. Desce até o fundo da minha alma e arranca toda dor, toda mágoa, todo trauma que me impede de te amar plenamente. E então, permaneça em silêncio após comungar, dando espaço para Jesus operar. Se as lágrimas vierem, não as segure por vergonha. Deixe-as fluir, porque são parte do processo de cura que está acontecendo naquele momento sagrado. A segunda graça extraordinária que Padre Pio revelou é que Jesus está derramando sobre você uma graça especial de arrependimento profundo pelos pecados cometidos. Existe uma diferença enorme entre remorso e arrependimento verdadeiro. O remorso é apenas sentir-se mal pelo que fez, mas o arrependimento verdadeiro é uma dor santa que vem do Espírito Santo, que quebra o coração de forma construtiva, que leva a pessoa a nunca mais querer cometer aquele pecado. E quando essa graça de arrependimento desce sobre alguém durante a comunhão, a reação natural são as lágrimas que vêm do mais profundo da alma. Padre Pio atendia espiritualmente um homem que vivia em pecado grave há muitos anos. Ele estava envolvido em traições conjugais, mentiras constantes, negócios desonestos que prejudicavam famílias inteiras.
Ele ia à missa apenas por obrigação social, para manter as aparências diante da comunidade, mas seu coração estava completamente longe de Deus. Até que num domingo, durante a comunhão, algo extraordinário aconteceu que mudou sua vida para sempre. Ele recebeu a hóstia como fazia mecanicamente todos os domingos. Voltou para o banco e, de repente, foi atingido por uma onda avassaladora de arrependimento que ele nunca havia experimentado antes. Começou a chorar de forma descontrolada, vendo pela primeira vez a gravidade de seus pecados, sentindo pela primeira vez o quanto havia ofendido a Deus, percebendo pela primeira vez quanto sofrimento havia causado à sua esposa e família que confiavam nele. Aquelas lágrimas eram a graça de Deus operando, quebrando seu coração de pedra e transformando-o em coração de carne, capaz de sentir e amar verdadeiramente. Ele procurou Padre Pio logo após a missa, caiu de joelhos diante dele e fez uma confissão completa de toda a sua vida, mudando radicalmente a partir daquele momento. Anos depois, ele testemunhava para todos: aquelas lágrimas durante a comunhão foram o momento em que Deus me alcançou de verdade. Foi quando eu realmente entendi o que meus pecados significavam e como eles feriam o coração de Jesus. Essa segunda graça é extremamente importante porque muitas pessoas pensam que choram na comunhão apenas por emoção superficial ou sentimentalismo vazio. Mas, na verdade, é o Espírito Santo concedendo a graça do arrependimento verdadeiro que transforma vidas. Se você chora durante a comunhão e sente um peso pelos seus pecados, uma dor santa por ter ofendido a Deus, não bloqueie essas lágrimas nem tente escondê-las com vergonha. Deixe-as fluir abundantemente, porque elas são parte do processo de conversão que Deus está operando em você naquele instante. São lágrimas que lavam a alma, que preparam o coração para uma mudança real e duradoura de vida. Como ativar essa graça? Antes de comungar, faça um exame de consciência sincero, pedindo ao Espírito Santo que mostre seus pecados com clareza. Durante a comunhão, diga interiormente: Senhor, eu pequei contra ti. Derrama sobre mim tua misericórdia e dá-me um coração novo que nunca mais queira te ofender. E permaneça aberto para receber essa graça transformadora, que pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. A terceira graça extraordinária que Padre Pio revelou é que Jesus está expulsando de você opressões espirituais, amarras demoníacas, influências das trevas que estavam atormentando sua vida sem você perceber claramente. Padre Pio, que tinha o dom de discernimento de espíritos e lutou a vida inteira contra ataques diabólicos diretos, ensinava que a Eucaristia é a arma mais poderosa contra o demônio que existe na face da terra. Quando Jesus entra numa alma através da comunhão, qualquer presença demoníaca é expulsa imediatamente, qualquer opressão é quebrada com poder, qualquer maldição é anulada completamente. E esse processo de libertação frequentemente vem acompanhado de lágrimas intensas que marcam o momento da vitória espiritual. Padre Pio atendia pessoas que sofriam de possessões, obsessões e opressões demoníacas vindas de todo o mundo. E ele sempre recomendava a comunhão frequente, se possível diária, sempre em estado de graça após confissão, porque ele sabia que o próprio Jesus presente na Eucaristia tem poder absoluto sobre todo o inferno junto. Havia casos documentados de pessoas que durante anos sofreram com pensamentos obsessivos blasfemos, tentações constantes contra a pureza, pesadelos terríveis todas as noites, sensações de presença maligna em suas casas. E quando finalmente se confessavam com sinceridade, voltavam para a prática da fé e comungavam regularmente, começavam a experimentar libertação progressiva e poderosa. Um testemunho marcante conta de um homem que esteve envolvido com o ocultismo quando jovem, participando de sessões espíritas, consultas a médiuns, práticas de magia que abriram portas espirituais perigosas.
Depois que ele se converteu e voltou para a Igreja Católica, ainda sofria ataques espirituais constantes que o atormentavam dia e noite. Acordava frequentemente sentindo presenças opressivas no quarto. Tinha pensamentos blasfemos que não conseguia controlar. Sentia repulsa física quando tentava orar ou entrar numa igreja. Padre Pio o orientou com firmeza. Confesse tudo detalhadamente. Renuncie publicamente a todas essas práticas diabólicas e comungue todos os dias durante 30 dias seguidos sem falhar nenhum. O homem obedeceu com determinação. Nos primeiros dias, quando ia comungar, sentia uma guerra interior terrível, como se algo dentro dele não quisesse que ele recebesse Jesus na Eucaristia. Mas ele perseverava com fé. No 10º dia, durante a comunhão, ele começou a chorar violentamente, soluçando de forma incontrolável no meio da igreja. Naquele momento preciso, ele sentiu claramente como se algo pesado, escuro, opressivo estivesse sendo arrancado de dentro dele e expulso para longe definitivamente. Após aquele dia marcante, os ataques cessaram completamente e ele foi liberto. Como ativar essa graça na sua vida? Se você sente opressões, medos inexplicáveis, pensamentos que não parecem seus, faça uma confissão completa renunciando a toda prática ocultista que tenha feito, mesmo que pareça inofensiva. Depois, comungue com fé verdadeira dizendo: Jesus, expulsa de mim toda a influência das trevas, que tua presença purifique minha alma completamente. E permaneça firme, mesmo que sinta resistência interior, porque essa resistência é sinal de que a libertação está acontecendo. A quarta graça extraordinária que Padre Pio revelou é que Jesus está preparando você para uma missão especial, para um chamado específico, para uma cruz particular que terá que carregar com coragem. E as lágrimas são parte do processo de preparação e fortalecimento espiritual para o que virá. Padre Pio ensinava que Jesus raramente chama alguém para uma missão importante, sem antes prepará-lo intensamente através de experiências profundas durante a comunhão. Antes de Padre Pio receber as chagas de Cristo visivelmente em seu corpo, ele passou por meses de experiências místicas intensas durante a missa e durante suas comunhões pessoais. Ele via Jesus claramente. Conversava com ele face a face, recebia instruções detalhadas e chorava copiosamente porque a realidade do que estava sendo preparado para ele era avassaladora e assustadora. Jesus lhe disse: Pio, vou te dar minhas chagas. Você vai sofrer por 50 anos, como poucos sofreram na história da igreja. Mas através do teu sofrimento oferecido com amor, milhões de almas serão salvas, inúmeras conversões acontecerão. Milagres extraordinários se multiplicarão pelo mundo inteiro. Padre Pio chorava, não de medo covarde, mas de gratidão profunda misturada com temor reverente diante da magnitude do que estava sendo confiado a ele por Deus. Você pode não ser chamado para receber as chagas de Cristo visivelmente como Padre Pio, mas todo católico verdadeiro é chamado para carregar alguma cruz específica, para cumprir alguma missão particular na edificação do reino de Deus aqui na terra. E Jesus, conhecendo o futuro perfeitamente, frequentemente prepara as pessoas através de experiências intensas durante a comunhão que as fortalecem antecipadamente. Se você tem chorado repetidamente durante a comunhão nos últimos tempos, com uma sensação de que algo importante está vindo, com um peso sagrado no coração que você não consegue explicar completamente, pode ser que Jesus esteja te preparando para algo grande que Ele tem planejado para você. A quinta e última graça, que é a mais profunda e poderosa de todas, é que você está experimentando antecipadamente um gostinho da visão beatífica, um vislumbre da glória celestial que nos espera no paraíso eterno. E a alma humana não consegue suportar tamanha beleza sem derramar lágrimas de alegria inexplicável.
Padre Pio ensinava que a comunhão não é apenas receber Jesus aqui na terra temporariamente, mas é também uma antecipação preciosa, um prelúdio sagrado, um ensaio do que viveremos eternamente no céu quando o veremos face a face, sem véus, sem mistérios, em sua glória plena e radiante. São Paulo escreve: agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. A comunhão é o momento em que esse espelho fica um pouco menos confuso, em que o véu se torna um pouco mais fino entre o céu e a terra. Algumas almas privilegiadas, em momentos especiais durante a comunhão, recebem a graça de vislumbrar algo da glória celestial que as aguarda. E quando isso acontece de forma intensa, as lágrimas são inevitáveis, porque a beleza é insuportável, a alegria é excessiva, o amor é avassalador demais para caber num coração humano limitado sem transbordar abundantemente pelos olhos. Agora você conhece as 5 graças extraordinárias que Padre Pio revelou sobre chorar durante a comunhão. Não são sinais de fraqueza emocional ou teatro espiritual vazio. São manifestações sagradas de encontros reais com Jesus, cura de feridas profundas, arrependimento verdadeiro transformador, libertação de opressões demoníacas, preparação para a missão especial e antecipação da glória celestial eterna. A partir de hoje, vá para a comunhão com expectativa renovada e fé verdadeira. Não vá por obrigação social, por costume vazio, por tradição familiar sem sentido. Vá porque você realmente acredita que está prestes a encontrar Jesus face a face, ainda que sob o véu do pão consagrado. Prepare-se através da confissão, do jejum eucarístico, da oração sincera. E quando receber o corpo de Cristo, permita que o Espírito Santo opere livremente em você. Se as lágrimas vierem, não tenha vergonha nem tente escondê-las. São sagradas, são oração, são sua alma conversando com Jesus numa linguagem que transcende palavras humanas. Deixe-as fluir abundantemente. E se as lágrimas não vierem, não fique angustiado. Continue indo fielmente, recebendo com amor, acreditando que Jesus está operando mesmo quando você não sente absolutamente nada. Se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esses ensinamentos de Padre Pio. Conte nos comentários se você já viveu isso e o que Jesus está operando em você. Que Padre Pio interceda por todos nós. Amém.